E aí, pessoal do Boteco, eu tenho certeza que vocês estão com muita saudade da Fórmula 1, então eu vim aqui para falar para vocês qual é o plano que a Liberty Media e a FIA estão fazendo, estão matutando aí para a gente conseguir começar pelo menos a temporada da Fórmula 1. Acho que o grande problema para a Fórmula 1 no momento é começar principalmente depois que eles decidiram começar em julho, né? Muito por causa da pressão da Red Bull para fazer essas duas primeiras corridas no dia 5 e no dia 12 de julho no Red Bull Ring, lá na Áustria. E a partir daí a coisa começou a se complicar, né? A Fórmula 1 encontrou um lugar hermético, vamos dizer assim, para fazer as duas primeiras corridas do ano, e depois, por ser um campeonato que é muito internacional, né? Tanto as equipes vêm de lugares diferentes, os pilotos estão em quarentena em lugares diferentes, quanto também o circo vai viajando de um país para o outro, e o que a gente está vendo nesse começo de saidinha da pandemia aqui na Europa é que cada país está num nível diferente e está tomando decisões diferentes. Então, para começar, eu vou falar o que a gente sabe sobre a temporada no momento. A gente sabe que vai ter duas corridas, no dia 5 e no dia 12 de julho, no Red Bull Ring. E a gente sabe também que a Fórmula 1 vai ser bem diferente. Talvez na pista vocês não sintam muito a diferença, tirando o fato de que não vai ter torcida, mas até chegar lá no Red Bull Ring, muita coisa bastante diferente vai acontecer e as equipes vão ter que lidar com um cenário completamente novo para elas. Bom, primeiro que eu estava falando em relação ao calendário, e depois eu vou mais para essa parte do plano em si para executar essas primeiras corridas, tá? Então, a questão do calendário, eu estou gravando esse vídeo dia 24 de maio, num domingo, e era para o calendário ter saído na semana passada. Mas não tem nem sinal do calendário. Uma coisa que aconteceu na semana passada, que travou tudo, complicou muito a situação da Liberty Media, foi a decisão que já era esperada do governo britânico de impor a quarentena para todo mundo que chegar aqui na Inglaterra a partir do dia 8 de junho. E a primeira revisão dessa nova norma vai ser no dia 29 de junho, ou seja, uma semana antes da Fórmula 1 começar a temporada dela. E são duas coisas que complicam a vida da Liberty Media e da FIA por essa medida do governo britânico. Primeiro, obviamente, é que a ideia da Liberty era fazer o GP da Inglaterra depois do GP da Áustria, ou seja, no dia 19 de julho. Então seriam 3 GPs seguidos, 3 ou 4, inclusive com a possibilidade de ter um outro GP da Inglaterra seguido. E isso, obviamente, não pode acontecer, porque todo mundo tem que observar a quarentena quando chega aqui. E isso é uma coisa até engraçada, porque a Inglaterra não tinha nenhuma quarentena para chegar na Inglaterra até esse momento. Então, quando a gente está no começo de uma queda na curva de novos casos e de mortes, né, que a gente tem observado na Inglaterra nas últimas 3 semanas, tem caído bastante. Nesse momento, o governo decide que precisa controlar as entradas, e são todas as entradas. A Fórmula 1 esperava entrar nas exceções, mas as exceções são muito poucas. Por exemplo, caminhoneiros que vêm com remédio. Então são coisas muito mais importantes para o país do que a Fórmula 1. A Fórmula 1 tinha essa esperança de entrar nas exceções. Clubes de futebol também estão nessa briga, por exemplo, Manchester City, Manchester United, que estão na Champions League, que estão na Liga Europa ainda. Eles querem saber se eles podem ir jogar e voltar e treinar e continuar o campeonato inglês. E pelo menos por enquanto, até essa revisão do dia 29 de junho, a Inglaterra falou não. Aqui não vai ter exceção não para o esporte, para o futebol, para a Fórmula 1, para qualquer um desses casos. Então isso complica o calendário da Fórmula 1, porque agora está muito claro que não pode, nas regras atuais da Inglaterra, não pode ter o GP da Inglaterra como esperado, como planejado, no dia 19 de julho, a não ser que, como eu disse, as coisas mudam. Mas é claro que as equipes querem um calendário, elas não querem esperar até dia 26 de junho e talvez esperar até dia 26 para
29, perdão, para perceberem que não tem como ter o GP da Inglaterra, né? O governo mantendo as medidas, o que é uma possibilidade bem plausível. Então eu acho difícil que o GP da Inglaterra siga aí nos planos da Liberty, até porque depois de um certo momento começa a ficar muito frio, principalmente naquela região da Inglaterra, de lá pro norte, né? Daquela região de Silverstone, e pode ser que complique a gente ter o GP da Inglaterra nesse ano por conta dessa decisão do governo britânico. Então, o que seria no lugar, né? A Liberty, obviamente, já estava pensando nessa possibilidade e eles estavam conversando com o Hockenheim. Então, existe a possibilidade de a gente ter 2 corridas em Hockenheim, depois da Áustria, e 2 corridas também na Hungria, 2 ou 1 corrida na Hungria. Por que tem essa diferença, né? A Inglaterra teve mais mortes pelo coronavírus, foi mais afetada pelo coronavírus, e a pandemia aqui chegou um pouco depois do que no centro da Europa. Então a gente tem países que estão mais no centro, já abrindo mais, ou seja, restringindo menos, melhor dizendo, atividades esportivas, e abrindo mais lojas, restaurantes abrindo nessa parte Alemanha, Áustria, nesse momento, e aqui na Inglaterra ainda não. Então, por causa dessas diferenças, é mais possível que a Fórmula 1 comece a temporada na Áustria, como já está programado, e fique por lá, né? Se a gente pensar em Hungria é vizinha da Áustria, a Alemanha é vizinha da Áustria, então as equipes nem precisam voltar para as fábricas, né? O que é outro problema dessa questão da quarentena aqui na Inglaterra, porque 7 das 10 equipes são baseadas aqui na Inglaterra, então complicaria até você ir para uma etapa e voltar para a base, né, voltar para a fábrica. Isso seria muito complicado, porque você tem que ficar 2 semanas em casa antes de ir para a fábrica. Então a ideia da Fórmula 1, tendo como base tudo que aconteceu na Inglaterra na semana passada em relação a essa quarentena, a ideia é fazer 2 corridas na Áustria e vai direto para a Alemanha e vai direto para a Hungria. Então pelo menos 5 corridinhas aí consegue colocar no bolso para começo de conversa. Mas e daí, né? Quer dizer que que a temporada vai ter 5 corridas? Não, daí em diante a gente já está falando do final de agosto, aí pode ser que o cenário já esteja diferente, inclusive aqui na Europa. Então se fala no GP da Espanha, que era uma coisa impensável há algum tempo, um GP da Itália também, países muito afetados pelo coronavírus, que pode ser que estejam abertos mais em setembro, mais no final do verão europeu, né? Se fala também em correr em Spa, então pelo menos uma temporada europeia estaria resolvido. O grande problema é esse comecinho, né? O grande esforço é para começar essa temporada em julho e não começar a fazer 2 corridas e parar, né? Seguir adiante numa temporada mais ou menos mais normal possível. E dali em diante ir, por exemplo, para a China, para o Vietnã, como eu tinha falado lá em março ainda, logo depois do cancelamento do GP da Austrália, vai se dar a primeira opção da Liberty é para quem paga mais, obviamente, e as corridas que são bancadas pelos governos federais, elas têm mais, governos nacionais, né, elas têm mais chances de irem para frente. Por exemplo, Baku, por exemplo, Vietnã eu tenho quase certeza que a Fórmula 1 corre, a Fórmula 1 precisa correr no Vietnã, até porque eles já pagaram 60 milhões para receber a corrida esse ano. Tem várias corridas que pagam adiantado para a Liberty, então a Liberty tem México também, um GP que muita gente lá do México me fala, olha, a situação aqui está muito ruim, a situação do México não está muito diferente da situação do Brasil no momento, então no momento parece um absurdo pensar em correr no México, parece muito difícil correr no Brasil também, mas a gente não sabe como que vai estar a situação lá em novembro, então é uma coisa que a Liberty vai ficar de olho e com certeza eles vão dar prioridade para quem estiver pagando mais, tudo vai depender do contrato de cada GP e, é claro, principalmente, né, gente, da situação sanitária em cada país. Lembrando que a Liberty está fazendo todo esse esforço, a Fórmula 1 fazendo todo esse esforço para fazer a temporada, não é porque eles gostam da gente, não, né? Porque a Fórmula 1, ela é baseado, o dinheiro da Fórmula 1, ela é baseado em direitos de TV, nas taxas que os promotores pagam
e é claro, em marketing, né, em propaganda. Então, para a questão dos contratos de TV, são necessários 15, 16 GPs para que eles não tenham que rever a quantia paga pelas TVs pelos direitos de transmissão. Quanto mais GPs, melhor. A gente sabe que o campeonato está aumentando cada vez mais por conta do dinheiro que é pago pelos promotores, principalmente países como Bahrein, como Abu Dhabi, Baku, China, Vietnã agora, que são os países que pagam mais, Rússia também, outro país que paga muito. Então é muito importante para a Fórmula 1, para até a saúde financeira, e alguns acreditam para a sobrevivência da Fórmula 1, que a gente corra no máximo de provas, que a gente tenha o máximo de provas possível nesse ano. Mas como que a Fórmula 1 vai começar esse campeonato? Eu disse para vocês lá no começo desse vídeo que vai ser muito diferente para as equipes em relação a uma operação normal, e na verdade eu fiz toda essa introdução para chegar nisso. Qual é o plano da Liberty para executar essas primeiras corridas do ano? Bom, vai ser algo até parecido com o que o UFC fez para voltar a competir. O que eles vão fazer é colocar todo mundo em quarentena, ou o que o governo está fazendo com todas as chegadas da Fórmula 1 vai fazer com seus próprios profissionais, com seus próprios funcionários, enfim. A ideia inicial era colocar todo mundo dentro de alguns hotéis em Londres, fazer uma concentração 2 semanas antes de ir para o GP da Áustria. Essa ideia foi abandonada recentemente, porque eles viram que a conta ia ficar muito alta, que era muita gente para reunir, que era uma loucura, e eles desistiram dessa ideia. Mas a ideia é que as pessoas já sabem que elas vão, e 2 semanas antes elas permanecem em quarentena, né? Na verdade, aqui na Inglaterra, gente que trabalha com esse tipo de coisa ainda está em quarentena. Na Itália não, né? 2 equipes são da Itália e uma da Suíça. Na Suíça e na Itália não, mas daí as pessoas ficariam em casa 2 semanas, seriam testadas. O Ross Brown chegou a falar em ser testados a cada 2 dias. Vocês podem perguntar de onde vêm esses testes. Esses testes vão ser providos pela Formula Medicine, que é uma empresa que cuidava de preparação física mesmo dos pilotos há muitos anos, e que nos últimos 2 anos virou a empresa oficial médica da Fórmula 1, da Liberty Media. Então eles que vão cuidar dessa parte. Então a Fórmula 1 não depende de governos para cuidar disso, né? Tudo é feito de forma privada, porque vão ser muitos e muitos testes, já que eles estão falando de um teste a cada 2 dias. E quando essas pessoas viajarem para a Áustria, a partir dali entra num esquema meio de guerra. Só pode ficar 7 a 8 pessoas em um grupo juntas. Então, se você tiver que dividir quarto, por exemplo, vai ser com uma dessas pessoas desse grupo. Você vai almoçar, jantar só com esse grupo, para não misturar, se alguém tiver o vírus, não vai se alastrar. É uma coisa que tem sido feita em vários países com sucesso, e a Fórmula 1 está tentando implementar para o seu mundinho aí. E mesmo assim, todo mundo vai ser testado a cada 2 dias. No paddock é a cada 2 dias, com certeza. Essa questão de antes do paddock, como que eles vão fazer para se certificar que as pessoas não vão contaminadas para lá, é uma coisa que ainda não está muito clara, porque é um plano que eles ainda estão desenvolvendo. Mas quando chegar lá vai ser isso: um grupo de 7 a 8 pessoas que vão ficar juntos o tempo inteiro, sendo testados o tempo inteiro, e se alguém testar positivo, esse grupo vai para casa ou vai trabalhar do hotel, isso isolados já. É claro que tem algumas pessoas que não podem trabalhar do hotel, por exemplo, mecânicos, mas os engenheiros talvez possam, né? E daí cada equipe vai tentar entender o que vai ser melhor para a equipe. Então isso significa, por exemplo, que na Mercedes os mecânicos do carro do Lewis Hamilton não vão ter contato com os mecânicos do carro do Valtteri Bottas, por exemplo, né? Os mecânicos vão ser agrupados juntos, vão ser 6 pessoas, acredito que é o número de mecânicos, junta mais alguém ali para fazer o grupinho deles. Eles, como trabalham um do lado do outro e eles têm que ficar juntos de qualquer jeito,
vão conviver intensamente durante pelo menos essas 6 primeiras etapas ou 5 primeiras etapas, como eu estava comentando anteriormente. Esse que é o período mais crítico para a Fórmula 1. A imprensa, primeiro se tinha a noção de que não teria imprensa, mas é claro que as TVs começaram a chiar, um monte de gente começou a chiar, e a gente deve ter algo em torno de 10 a 15 jornalistas de sites e de mídia escrita e umas 3 ou 4 equipes de TV. Ainda não está decidido, estão tentando manter no o menor nível possível. Isso não quer dizer que jornalistas não vão ter acesso aos pilotos, isso vai ser feito de maneira remota, né? Então, eles vão transmitir, por exemplo, uma sessão de entrevista com o Lewis Hamilton para manter o exemplo aí na Mercedes, e você pode fazer perguntas online, né? Você tá lá assistindo, levanta a mão, vai ser como se fosse uma sessão normal de entrevistas, mas com os jornalistas remotos. Então tem esse desafio, inclusive tecnológico, que a FIA tá vendo para conseguir deixar a gente o mais próximo possível para trazer as informações para vocês. Os pilotos com certeza vão estar super blindados, e até eu imagino que dê algum problema aí das TVs não conseguirem chegar muito próximas deles, né? Para quem pode perguntar, e a Globo? A Globo está entre essas emissoras que vão? Eu sei que a Globo, obviamente, está tentando entrar nessa lista, mas por enquanto não está nessa lista. A Globo não entra como prioridade na Fórmula 1, eu sei. A gente tem a maior audiência do mundo, de longe, a gente sabe de todos os números, mas a Fórmula 1, claro, money talks. Então, quem paga mais pelos direitos, nessa hora tem a prioridade. A prioridade não é em relação aos fãs, quem fala para mais pessoas, né? Então eu acho que é isso, são testes. Estava me esquecendo do último e muito importante fator, que vai ser um aplicativo que eles vão usar. É uma coisa que foi usada com muito sucesso na Coreia do Sul, em Taiwan, na China está sendo usado também, que é um aplicativo de track and trace, né, para rastrear quem teve o exame positivo do coronavírus. Então eles conseguem, a pessoa está no celular e todo lugar que ela vai, esse aplicativo está seguindo ela. Então quando uma das pessoas que está no paddock dá positivo, vai isolar todo mundo que teve contato, e dá para saber quem teve contato justamente por conta desse aplicativo. Então, a Fórmula 1 está tentando se policiar de tudo quanto é lado para conter caso haja algum caso positivo dentro do paddock. A expectativa é que vai haver, e a questão é como lidar com isso. E com todo esse pacote, eles pretendem convencer os governos de que é seguro ter uma corrida da Fórmula 1, principalmente, como eu frisei anteriormente, nessa primeira parte mais complicada aí, com o vírus ainda correndo solto, né? A gente ainda tem que ter cuidado. Eu estou aqui na minha 10ª ou 11ª semana de isolamento aqui na Inglaterra, e a gente não vai sair muito cedo, eu acredito, dessa situação. Então a Fórmula 1 está ciente disso, não está viajando na maionese, e está tentando fazer um plano todo fechadinho aí para conseguir voltar a correr e para a gente acabar com essa difícil vida de ficar sem corrida de Fórmula 1. Espero ter trazido boas notícias para vocês. Fica aí o convite para vocês darem uma olhada aí na minha coluna no UOL, que chama Pole Position, que está lá na seção de esporte do UOL. Que mais no meu crowdfunding, no meu Catarse, programa do Catarse, que eu estou trazendo podcasts com gente que não está na mídia, né? Eu estou vendo muita gente fazendo lives com personagens que a gente vê na mídia o tempo inteiro, e eu estou tentando fazer os podcasts mais focados em gente que não aparece muito, tentando fazer um material diferente aí para o pessoal que apoia lá no Catarse, lives no Facebook. E bom, quem quiser, quem tiver curiosidade para ver lá o projeto, tá lá no projeto, que com certeza o Sérgio coloca aqui embaixo.
E eu vou ficando por aqui, tem o meu site também, o meu blog julianeserrazoli.com.br. Vou ficando por aqui, espero ter dado boas notícias e espero voltar com mais boas notícias com o carro finalmente na pista. Até mais!